Imaginem só, vocês estão navegando em alto mar, no meio do nada, quando avistam um navio. Ele parece em perfeito estado, as velas estão içadas, ele corta as ondas, mas tem algo estranho. Ele se move de forma errática, sem rumo, como se estivesse bêbado. Foi exatamente isso que a tripulação do navio Dei Gratia encontrou em 5 de dezembro de 1872, no meio do Oceano Atlântico, perto das Ilhas dos Açores. O navio, à deriva, era o Mary Celeste. E o que eles estavam prestes a descobrir se tornaria um dos maiores e mais duradouros mistérios da história naval. Um verdadeiro navio fantasma. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, conhecia o capitão do Mary Celeste, Benjamin Briggs. Preocupado, ele enviou alguns de seus homens para investigar. Ao subirem a bordo, a cena era simplesmente surreal. O navio estava em ótimas condições, quase perfeito. Não havia sinais de danos graves, nem de uma tempestade violenta. A carga de mais de 1.700 barris de álcool industrial estava intacta no porão. Nos alojamentos, as roupas da tripulação estavam dobradas e guardadas. Na cabine do capitão, os pertences pessoais de sua família estavam lá. Havia até comida servida nas mesas, como se o café da manhã tivesse sido interrompido de repente. Mas não havia uma única alma a bordo, nem uma... O capitão Briggs, sua esposa Sarah, sua filha de 2 anos, Sofia, e os 7 membros da tripulação. Todos haviam desaparecido. O que torna tudo ainda mais bizarro é o que estava faltando e o que não estava. Objetos de valor, como dinheiro e joias, foram deixados para trás, o que descarta um roubo comum ou um ataque pirata clássico. Não havia sinais de violência, nem uma gota de sangue, nem uma marca de luta. O diário de bordo do capitão foi encontrado e a última anotação, feita 10 dias antes, não mencionava nada fora do comum. Tudo parecia normal, uma viagem tranquila. A única coisa realmente importante que faltava era o bote salva-vidas. Parecia que as 10 pessoas a bordo simplesmente decidiram abandonar um navio perfeitamente navegável no meio do oceano para entrar em um pequeno bote. Mas por quê? O que poderia ter causado um pânico tão grande a ponto de fazerem algo tão desesperado? A partir daqui, o mistério só se aprofunda e as teorias começam a surgir, uma mais intrigante que a outra. Uma das primeiras ideias foi a de um motim. Será que a tripulação se rebelou contra o capitão Briggs, assassinou a ele e sua família e depois fugiu no bote salva-vidas? Parece improvável. Briggs era conhecido por ser um capitão justo e experiente, e não havia histórico de problemas com sua tripulação. Além disso, porque eles abandonariam um navio e a carga valiosa, não faria sentido fugir para lugar nenhum no meio do Atlântico. E, de novo, a falta de qualquer sinal de luta torna essa teoria muito fraca. Outra teoria, bem mais fantasiosa, fala sobre um ataque de uma criatura marinha gigante, como uma lula colossal ou um monstro do mar. Naquela época, as lendas sobre o Kraken e outros seres das profundezas eram muito populares. A ideia é que uma criatura aterrorizante teria surgido das águas, fazendo com que a tripulação entrasse em pânico e fugisse para o bote. É uma imagem de filme, com certeza, mas não há nenhuma evidência física para apoiar isso. Nenhum dano no casco, nenhum resto de tentáculo, nada. É uma explicação que alimenta a imaginação, mas que não se sustenta com fatos. Então, vamos para uma teoria um pouco mais científica e que por muito tempo foi considerada a mais provável. Lembra da carga? Eram barris de álcool industrial. A teoria é que alguns desses barris poderiam ter vazado, liberando vapores de álcool altamente inflamáveis no porão. O capitão Briggs, temendo uma explosão iminente,
que poderia destruir o navio inteiro em segundos. Teria ordenado uma evacuação imediata. A ideia era colocar todo mundo no bote salva-vidas e amarelou ao navio com uma corda longa, para esperar o perigo passar a uma distância segura. O problema é que, nesse cenário, a corda poderia ter arrebentado, ou uma onda súbita poderia tê-los separado do navio, deixando-os à deriva no pequeno bote, condenados no meio do oceano. Essa teoria explica o pânico, o abandono do navio e a falta de danos. Faz bastante sentido. Testes mais recentes, no entanto, mostraram que uma explosão desse tipo de álcool não deixaria fuligem e talvez nem danificaria os barris, o que poderia explicar a ausência de sinais de fogo. Mas as teorias não param por aí. Houve quem falasse em piratas, mas como vimos, nada de valor foi roubado. Outros sugeriram fenômenos naturais bizarros, como um martelo d'água, um tipo de tromba d'água submarina, ou até mesmo um terremoto no fundo do mar que teria sacudido o navio violentamente e assustado a todos. Há quem acredite em explicações paranormais, como um sequestro por alienígenas ou uma passagem para outra dimensão. Afinal, a história do Triângulo das Bermudas já estava começando a ganhar força naquela época, e o Mary Celeste se tornou um de seus casos mais emblemáticos, mesmo não tendo desaparecido exatamente na área. Depois de ser encontrado, o Mary Celeste foi levado para Gibraltar, onde uma investigação oficial aconteceu. Mas ela não chegou a nenhuma conclusão definitiva. O navio continuou a navegar com outros donos, mas sua reputação estava manchada. Ele foi considerado amaldiçoado. Acidentes aconteceram, capitães morreram a bordo, e ele passou de mão em mão, até que seu último dono, em um ato de desespero e talvez fraude de seguro, o encheu de cargas sem valor e o lançou deliberadamente contra um recife de corais no Haiti em 1885, tentando incendiá-lo depois. Mas nem para queimar o navio serviu direito. O navio amaldiçoado se recusava a desaparecer por completo. No final, o que realmente aconteceu com as 10 almas a bordo do Mary Celeste é uma pergunta que permanece sem resposta há mais de 150 anos. O capitão Briggs, sua esposa, sua pequena filha e a tripulação nunca foram encontrados. Seus corpos, o bote salva-vidas, tudo simplesmente se desfez no vasto e impiedoso oceano. O Mary Celeste não é apenas a história de um navio fantasma. É a história de 10 vidas que foram apagadas sem deixar vestígios, deixando para trás apenas um silêncio assustador e um quebra-cobeca que desafia o tempo. É um lembrete sombrio de como o mar pode ser misterioso e de como, às vezes, as perguntas são muito mais interessantes do que as respostas. E aí, o que você acha que aconteceu? Foi o álcool, um monstro marinho ou algo que nem conseguimos imaginar? Quero muito saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários qual é a sua teoria sobre o sumiço da tripulação do Mary Celeste. E se você curte esses mistérios profundos e inexplicáveis, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque temos muitas outras histórias arrepiantes do mar para desvendar juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.